Olá, meu nome é João Luiz Barreto. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a aplicação de calcário dolomítico e silicato de cálcio e magnésio no desenvolvimento radicular da alface e no controle de nematóides, orientado pelo professor Dr. Márcio Fulamachi. Atualmente, pesquisas apontam para a necessidade de identificar novos padrões de fertilizagem no solo da agricultura brasileira. Um dos principais fatores limitantes é a acidez do solo, que prejudica a disponibilidade de fósforo e a dinâmica de nutrientes. Para a correção da acidez, muitos produtores utilizam calcário e gesso. Porém, para a realização da calagem deve ser feita com um estudo prévio, considerando a fertilidade do solo e a textura do mesmo. Uma alternativa recomendada é a aplicação do silicato de cálcio e magnésio, que melhora as características químicas do solo, além de reduzir a acidez potencial e o alumínio. Os silicatos eles também induzem a resistência ao estresse hídrico, especialmente em plantas jovens, demonstrando benefícios em situações de estresse biótico e abiótico. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi determinar entre aplicações de calcário dolomítico e silicato de cálcio e magnésio qual garantirá maior resistência perante uma determinada concentração de Meloidogyne javanica no desenvolvimento radicular da cultura da alface. Esse estudo realizou a implantação da cultura da alface lactosativa em uma casa de vegetação em Cascavel, Paraná, com clima classificado como CFA, ou seja, subtropical, com verão quente. O solo coletado no núcleo experimental da engenharia agrícola passou por análise química para avaliar fertilidade e análise de textura. A dosagem de silicato de cálcio e magnésio, assim como o calcário dolomítico, foi calculada com base na necessidade de calagem. Para garantir a reação eficaz ao solo, a mistura foi incubada por 180 dias. O experimento também incluiu o transplante de 4 plântulas de alface crespo por vaso, com um desbaste após 15 dias, e inoculação de nematóides da Meloidogyne javanica após 60 dias. As plantas foram retiradas para avaliação, incluindo lavagem e medição da parte aérea e raízes. A multiplicação dos nematóides envolveu a esterilização do solo em autoclave a 200 graus Celsius. Com as raízes de soja contaminadas doadas e inoculadas nos vasos, a adubação seguiu a interpretação química do solo de acordo com a Embrapa. Aproximadamente 1.000 nematóides da Meloidogyne javanica foram inoculados em cada vaso, com precauções para evitar a concentração no solo. O sistema radicular foi lavado, separado e armazenado para a preservação dos nematóides. A análise incluiu a coloração do sistema radicular de fluoxina B, permitindo a contagem de galhas de massas de ovos. A extração da massa de ovos foi realizada com hipoclorito de sódio, seguida por peneiração e lavagem. A contagem individual dos ovos ocorreu em uma placa de Peters após a transferência para um tubo de ensaio com água. A análise estatística envolveu um delineamento casualizado com um modelo de regressão 4x4 para os tratamentos de silicato e cálcio e magnésio e calcário dolomítico. Os testes para a normalidade e homogeneidade dos dados foram seguidos por uma ANOVA. Além disso, as alfaces foram analisadas quanto aos teores de clorofila A, B e carotenoides, utilizando a 80% como solvente. Com isso, após 7 dias de proteção contra a luz em câmara fria, os extratos foram filtrados e analisados em um espectrofotómetro para determinar os teores de pigmentos mencionados. Como resultado do trabalho, a partir da caracterização química do solo, os tratamentos de calcário e silicato foram estabelecidos em 2 experimentos. No primeiro, o calcário dolomítico foi aplicado em 4 doses, com teores de 24% de cálcio e 16% de magnésio. No segundo experimento, o silicato de cálcio e magnésio foi aplicado em 4 doses também, com 9% de silício e 9% de cálcio e 2% de magnésio. Após a caracterização física do solo, estabeleceu-se uma lâmina de irrigação. E durante o ciclo das plantas, as posições dos vasos foram aleatorizadas semanalmente. Contudo, ambos os tratamentos não demonstraram eficácia no controle da colonização de nematóides da Meloidogyne javanica na cultura da alface. E no estudo, os níveis de clorofila A, B e total foram comparados entre 2 experimentos. No primeiro, as concentrações de clorofila A, B e total foram maiores do que no experimento 2. Segundo Rife, em 2018, destacaram a eficácia do cálcio na prevenção da diminuição da concentração de clorofila embrássica sob estresse de sais, enquanto Abdelal, em 2020, relatou efeitos opostos em plantas de pimentão tratadas com silício, não havendo diferença estatística significativa nos dados. E o desenvolvimento em altura, massa seca e massa fresca nas aplicações de calcário e silicato mostraram proximidade, sem diferença estatística significativa. Isso contradiz estudos que associam o aumento de cloreto de cálcio ao crescimento, como o de Youssef em 2017, e apontam a redução da produção de matéria seca com silício, conforme Kleber, em 2015. Quanto aos carotenoides, não houve diferença significativa entre os tratamentos de calcário e silicato, contradizendo a eficácia sugerida por outros estudos para elevar a concentração de carotenoides na alface.
Por fim, a gente pode concluir que a aplicação de calcário e silicato nos experimentos não resultou em aumento significativo nos níveis de clorofila e de carotenoides. Por fim, eu agradeço ao meu orientador, às pessoas além que me ajudaram a desenvolver o projeto, à Fundação Araucária pelo fornecimento da bolsa e pela oportunidade de desenvolver o projeto dentro da UniOeste. Muito obrigado.